Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu diria que parte da aula, né? Porque nós já tivemos aqui um encontro online essa noite pelo Meet com o primeiro ano. Então, 5 alunos do primeiro ano participaram e também os alunos do terceiro ano, né? Alguns participaram. A temática foi diferente, né? No primeiro ano eu falei um pouco sobre as razões, os motivos, né? Pelos quais nós estudamos a língua portuguesa durante toda a nossa trajetória escolar. Então, apesar de ser um falante nativo da língua, né? Você estuda a língua portuguesa desde as séries iniciais e vai estudar até o nível superior, se assim desejarem, né? Cursar uma faculdade. Então, nós falamos um pouco sobre isso, como a língua portuguesa ela é importante o estudo, né? Porque ela habilita o falante, o usuário da língua, a ser um usuário mais competente no que se refere à leitura, à escrita, à comunicação oral, à expressão, enfim. É importante estudar, sim, a própria e conhecer, né, a própria língua. E aí nós começamos a introduzir o assunto de língua portuguesa a partir daí, né? Por que estudar a língua portuguesa e como se dá o estudo hoje da língua portuguesa, né? Que não é mais um estudo gramatical em si, mas um estudo baseado nos gêneros textuais. Nós falamos inclusive sobre algumas características de gêneros textuais e alguns gêneros que circulam, né? Mais conhecidos. Com o terceiro ano foi mais uma conversa para saber das expectativas que eles têm em relação a esse ano de conclusão, né? Principalmente em relação ao Enem, né? São alunos que alguns deles já fizeram o Enem por experiência no segundo ano e nesse ano vão mais preparados, né? Então com uma expectativa maior em relação a essa prova. E aí, pessoal, como atividade eu estou deixando uma questão justamente do Enem, desse Enem mais atual, né? Que caiu agora em 2020, foi a questão que até gerou uma polêmica, uma certa polêmica, que trazia aqui a comparação entre dois ídolos aí do futebol brasileiro, né? Dois ídolos atuais, que é o Neymar e a Marta, né? O Neymar no futebol masculino e a Marta no futebol feminino, nessas modalidades aí. Então essa questão, ela tem como pano de fundo uma problemática social que é a questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, né? Então a gente sabe que existe uma diferença, inclusive salarial, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. As pesquisas apontam isso. Essa diferença ela já foi maior, né, ao longo do tempo e vem diminuindo em decorrência da luta que as mulheres elas têm colocado aí, levantado essa bandeira na sociedade. Então, o Enem, ele sempre trabalha com essas questões sociais. Inclusive, esse pode ser um tema para possíveis redações aí, futuras do Enem, né? Essa questão da desigualdade do gênero no mercado de trabalho. E aí essa questão, que era a questão 15, ela fazia um comparativo aí entre os ganhos, né, financeiros entre os dois atletas, entre o Neymar e a Marta. Você vai perceber aí, principalmente para os alunos do primeiro ano e do segundo ano, né, que os do terceiro já estão mais acostumados com esse tipo de questão do Enem, né, até porque fizeram a prova, alguns deles. Que geralmente a prova ela traz textos maiores, né, e traz também assim esse modelo de resposta que é o que a gente chama de questão de múltipla escolha, né, onde o candidato ele vai observar aí as alternativas e vai marcar apenas uma alternativa que pode ser a correta ou a incorreta, depende do que a questão está pedindo, o comando da questão está pedindo, né, o enunciado. Então vamos fazer aqui a leitura e na sequência você vai tentar responder e me enviar no privado a letra que você marcou. Você vai dizer qual foi a letra e vai escrever somente a letra que você marcou, tá certo? Me manda no privado, depois eu mando a resposta para você, dizendo se você acertou ou não a questão. Então diz aqui o texto. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Mas não raramente as remunerações aqui é sinônimo de pagamentos, né?
os ganhos. Então, não raramente as remunerações são menores para elas, para as mulheres. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes, esse equânime aí lembra equação, né, que lembra igualdade. Então, se no tênis, que é um dos esportes mais iguais, equânimes, em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Então ele está mostrando aí duas modalidades diferentes e que tratam nessa questão de gênero de uma forma diferenciada também. O tênis, que não é um esporte tão popular aqui no Brasil, ele procura premiar de forma igual ou quase idêntica, né, equânime, homens e mulheres. Já no caso do futebol, há essa diferença enorme aí, esse abismo, né? Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Aí aqui ele mostra um quadro comparativo, né, entre os vencimentos dos dois atletas. Quanto vale o gol? Aí você tem aí Marta tem um salário anual de 400 mil dólares, enquanto Neymar atinge aí a cifra dos milhões, né? 14,5 milhões de salário anual. Marta fez 103 gols pela seleção, Neymar fez 50. Isso na época em que o texto foi publicado, né? Então Marta teria aí um valor por gol, né, na média de 3,9 mil dólares por gol, enquanto cada gol de Neymar aí pela seleção vale aí em torno de 290 mil por gol. Então nós vemos aí que há uma disparidade muito grande, né, nos vencimentos, nas remunerações desses dois atletas aí que são ídolos nacionais. Então o texto discute justamente isso. Aqui agora então nós vamos para o comando da questão. O enunciado diz assim: o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Então, considerando a leitura do texto, lembrando que você leu aqui um trecho de reportagem, né? Esse é o gênero em questão, inclusive com um quadro aqui comparativo. É importante fazer a leitura da imagem, né? A leitura não verbal do texto e verbal também. Então, depois de ter feito essa leitura aqui global do texto, o enunciado da questão vai dizer o quê? Vai perguntar que, segundo a leitura do texto, considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Aí você tem as cinco opções. A. Apresenta proximidades com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. D. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. Ou E. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como Marta. Então, dentre as 5 alternativas aqui, você vai escolher aquela que responde o comando da questão. Para os alunos do 1º e do 2º ano, esse tipo de questão pode ser novidade. Então, lembrando que você escolhe apenas uma alternativa, tá certo, pessoal? Você vai me enviar no privado a devolutiva dizendo qual foi a letra que você marcou e vai escrever aqui o que está na resposta da letra escolhida, tá certo? Envie no privado, não coloque lá no grupo, tá certo? Cada um envia o seu no privado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pode me enviar também as perguntas no privado, tá certo? Esse é o material da aula de português de hoje, para que respondam, né, a atividade. E lembrando também que nós tivemos já a aula com o Meet. Então é importante que vocês participem também utilizando essa ferramenta, tá certo? Tenham todos uma boa noite e um bom trabalho.